aqui o terreno, o mato estava alto ali, e teve uma galera, vários homens que vieram, e a gente passou ali um tempo ralando, e depois, obviamente, rolou um churrasquinho, né? Então ninguém, as esposas todas no retiro, ninguém sabia cozinhar em casa, aí, ou a maioria não sabia, o pastor Douglas já tinha preparado o almoço dele e tudo, mas os outros aqui estavam todos aqui perdidos, e aí então a gente comprou uma carne ali, jogou no carvão e deu certo ali, deu para comer ali direitinho, mas foi um tempo de trabalho ontem aqui no terreno. Quero agradecer aos homens que estiveram, pastor Douglas, Marcelo, Iris, e foram vários homens, então quero agradecer a todos aí pela disponibilidade ontem, né? Muito bem, irmãos, estamos continuando o estudo sobre o Espírito Santo. Na quarta-feira nós falamos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, na Nova Aliança, né? Então, o Espírito Santo, ele está revelado diante de todo o povo de Deus, não somente no Novo Testamento, mas a gente viu na quarta-feira a ação do Espírito de Deus no povo de Deus ali, nas profecias, capacitando as pessoas para desempenharem seus ministérios, e essa é uma realidade até hoje. Os dons que você tem, você recebeu de Deus através da operação do Espírito Santo do Senhor na sua vida, na minha vida, né? Então, o Espírito Santo, ele continua atuando, capacitando, impulsionando, fortalecendo cada um de nós, né? A grande mudança da Antiga Aliança para a Nova Aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, não é a existência do Espírito Santo, mas a forma como o Espírito Santo atua. Ele não passa a atuar apenas sobre alguns, mas em todos aqueles que pertencem a Jesus. Até no Antigo Testamento ele atuava em específicas pessoas que ele escolhia, que ele ungia para um determinado ministério, ou para ungir os reis, os profetas, mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito Santo atua em todos que pertencem a Jesus. Todo aquele que pertence ao Senhor, aquele que se entrega para Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a atuar na sua vida. É assim com você? É ou não é? O Espírito Santo atua em você e através de você? É assim, não é? Com todos nós, o Espírito Santo atua através da nossa vida, não é? Tem gente que tem medo de falar do Espírito Santo, mas ele é real e ele habita no coração daquele que se entrega para o Senhor Jesus, e ele passa a dirigir os nossos passos em todo momento. Então, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Espírito Santo, nós encontramos ele como um agente eficaz na experiência do crente, na entrega, na consagração do crente ao Senhor Jesus, da obra que Cristo opera, porque é o Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, que convence o indivíduo do pecado, da justiça e do juízo. Nós pregamos, mas a atuação para convencer o descrente, o não crente, da sua situação, é o Espírito Santo que atua. Quando a gente está no campo missionário, quando a gente está nas ruas da cidade, quando a gente está no dentro e fora, quando a gente está no CDR, que está chegando aí a próxima edição em maio, né? É o Espírito Santo que atua na vida das pessoas que recebem a mensagem, então, de salvação. Quando a gente olha para então, o Novo Testamento, nós dividimos aí a forma do Espírito Santo atuar em quatro pontos. No ministério de Jesus até o Pentecostes, de Jerusalém até os confins da terra, além dos confins da terra e depois da era presente. Em primeiro lugar, no ministério de Jesus, a atuação do Espírito Santo começa desde o momento da gravidez de Maria. Quando o anjo se apresenta a Maria ali, dizendo que ela vai gerar um bebê, sendo noiva e nunca sendo tocada por nenhum homem, o anjo vira em Lucas capítulo 1, versículo 35, Lucas 1, 35, e diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. A encarnação de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como fala João.
o Verbo, a palavra, o Criador, aquele que estava na criação de todas as coisas, Jesus, o Redentor da humanidade. Ele se fez carne, ele assumiu um corpo de carne e osso, habitou entre nós, no nosso meio, estava ali, ele cresceu, ele ministrou, ele operou milagres. Ele fez tudo isso, mas a obra de encarnação dele vem através do Espírito Santo de Deus, é o que está dizendo aqui, né? Essa expressão usada aqui pelo anjo, né? Pneuma hagion, o Espírito Santo, o Espírito separado ali, ele descerá sobre você, ele virá sobre você, e aí essa expressão indica uma ação soberana vinda diretamente de Deus. Deus operaria ali no organismo de Maria para que ela gerasse um filho, e o nascimento virginal de Jesus é uma dos fundamentos da fé cristã. Ele nasceu de uma mulher virgem, de uma mulher que não havia sido tocada por nenhum homem. Ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo no ventre de Maria. Então, essa ação miraculosa, então, representa e apresenta a ação do Espírito Santo na encarnação do Redentor. Ele nasceu de uma mulher virgem, né? Uma mulher pura, que estava ali consagrada ao Senhor, consagrada ao seu noivo, e aí, então isso opera um grande milagre. Quando José fica meio bolado com essa história de que Maria ia gerar um bebê, então o anjo vai até ele e conversa com ele ali, e ele entende realmente a missão que esse casal teria na redenção da humanidade. Eles foram instrumentos de Deus para a redenção da minha vida e da sua vida, e assim de todos aqueles que ainda hão de crer no Senhor. O Espírito Santo começa então a agir desde a gestação do Senhor Jesus. Mas também nós encontramos o Espírito Santo atuando ali no batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 22, e a gente lembra bem quando Jesus estava ali e aquela pomba desceu sobre os ombros dele, e nesse momento nós temos ali a Trindade muito bem explícita, quando Jesus, o Filho, nas águas batismais, o Espírito Santo em forma de pomba, e a voz de Deus Pai falando sobre Jesus, o Filho, ele que se alegrava. E Lucas 3:22 diz: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz que disse: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Nesse momento, quando fala essa expressão usada para o Espírito Santo ter descido, esse movimento do Espírito descendo de forma ali material, através de uma pomba, representando a unção de Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Ali naquele momento ali, para que todos que estivessem ali à beira daquele rio, ali naquela situação, vendo mais um judeu sendo batizado por João Batista, pudessem entender que não era apenas mais um judeu, era o próprio Messias, o Filho de Deus, o Messias prometido, recebendo então a unção do próprio Deus, do Pai, nesse momento, para cumprir o seu papel de ser o nosso Redentor, de pagar pelos nossos pecados ali, sendo reconhecido naquele momento como o Messias. E então começa o ministério do Senhor Jesus. Ele começa então a ministrar milagres, começa a ensinar, ele começa a libertar cativos, curar cegos, curar aleijados. Ele vai então ali ministrando, vai ali conhecendo e escolhendo os seus discípulos, os seus 12 seguidores, a quem ele discipulou durante 3 anos. A gente conhece essa história, mas todo esse tempo estava o Senhor ali atuando de maneira intencional para formar a base da igreja que ia prosseguir, ia seguir alcançando. Mas Jesus, quando ele estava ali chegando na sua terra natal, a terra onde ele nasceu, Nazaré, o texto diz que ele em Lucas 4, capítulo 4, versículos 18 em diante, Jesus ele chega a Nazaré e, como todo bom judeu, ele vai à sinagoga. E naquele tempo o culto ali era assim, estava todo mundo sentado, de repente ia alguém lá, pegava um rolo da palavra de Deus e alguém se levantava para fazer a leitura desse texto, né? Naquele tempo as escrituras não estavam como nós vemos hoje, um livro assim, eram rolos.
Eram rolos, então, se pega um rolo e agora abre aí e vai ler. E aí, justamente, o rolo que dão à mão do Senhor Jesus era Isaías, profeta Isaías. Ele vai, então, fazer a leitura de Isaías 58, 6 e 61, 1 e 2, e depois ele faz uma declaração. E aí, isso está em Lucas 4, de 18 a 21, e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E aí essa declaração de Jesus falando sobre o que o texto messiânico de Isaías anunciava, sobre aquele Messias que viria ali. Jesus vira para a galera e diz: esse texto se cumpriu, eu sou esse cara, né? Esse cara sou eu, dizia o Senhor Jesus para eles ali. E nessa hora que aconteceu, é que muitos o rejeitaram ali, não creram que o Senhor era exatamente ali aquele sobre o qual ele estava lendo, não é? Mas aí começa, essa terra, essa cidade, essa região não teve a fé que precisava ter no Senhor Jesus. É interessante porque o Senhor, como diz João, ele veio para os seus, ele veio para salvar os seus, mas os seus não o receberam. João 1 diz isso. Então, para todos aqueles que nele crerem e o receberem, esses terão o direito de serem chamados filhos de Deus, diz o capítulo 1 do Evangelho de João. Jesus estava ali, ele então faz essa explanação sobre a palavra de Deus, e o que aconteceu é que as pessoas todas estavam ali, o rejeitaram. Isso acontece até os dias de hoje. Mas Jesus, ele com essa declaração, quando ele lê Isaías 58, Isaías 61, ele está declarando que todo o seu ministério seria desempenhado a partir do poder do Espírito Santo fluindo através da vida dele. Mais adiante, bem mais adiante, ele vai prometer aos seus discípulos que quando ele subisse aos céus, após a crucificação e a ressurreição, ele deixaria o Consolador, o Conselheiro, né, o Espírito Santo. Né? Mas toda a atuação do ministério do Senhor Jesus, enquanto ele estava aqui, estava ali numa interação com o Espírito Santo em todo o momento, né? Sob a direção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo atuando naquele momento. Mais à frente, em João 14, capítulo 16, então, Jesus, ele consolando os seus discípulos, ele fala sobre o Paracletos, ou seja, o Consolador, né? E ele diz em João 14, 16, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, em outra versão, Consolador, para estar com vocês para sempre. Alon parakleton é o texto usado aí, e a palavra grega usada significa advogado, consolador, conselheiro, ajudador. Jesus estava dizendo para os seus discípulos e para mim e para você: vocês não estarão sozinhos, eu deixarei com vocês um conselheiro, eu deixarei com vocês um ajudador, eu deixarei com vocês um consolador. Aí o Espírito que estará em vocês e os fortalecerá. E ele estará com vocês por alguns dias, é isso que o texto diz? É isso que o texto diz, João 14,16? Diz assim: e ele para estar com vocês para sempre. Sempre. Então o Espírito Santo de Deus, ele está comigo e com você onde quer que estejamos. Você crê nisso? Ixi, tem dúvida aí, irmão? O Espírito Santo habita em você ou não? Amém. Então, onde nós estivermos, o Espírito Santo está ali nos dando discernimento espiritual para entender as armadilhas do mal, nos dando forças para resistirmos à investida de Satanás na tentativa de destruir a nossa vida em todo momento. O Espírito Santo de Deus, ele não vem para substituir Jesus, ele vem para continuar a presença de Deus na vida daquele que se entrega a ele.
Até então, até aquele momento da crucificação e ressurreição, Cristo estava em carne e osso com os seus discípulos, mas hoje ele está assentado no trono à direita do Pai. E conosco está o Espírito Santo que dá continuidade, e tudo que nós fazemos deve ser dirigido pelo Espírito Santo. Se não é, tem alguma coisa errada. Se você não deixa o Espírito Santo atuar no seu coração aí, você não se rende em humildade dizendo: eu preciso de força, eu preciso de direção, eu preciso de discernimento, eu preciso de sabedoria. Então, você está limitando o que Deus pode fazer na sua vida quando você não se entrega completamente. A gente cantou uma canção aqui que diz isso: eu rendo tudo aos pés do Senhor. É tudo mesmo, não é uma coisa ou outra. Toda a minha vida, os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos, os dons que eu tenho, tudo, sem nenhuma limitação. Senhor, eu entrego toda a minha vida para o Senhor atuar na minha vida, o Senhor me transformar num melhor marido, num sacerdote do meu lar, o Senhor me transformar numa melhor esposa, uma mulher sábia que edifica o lar, para o Senhor me transformar num melhor filho que honra os meus pais, um melhor irmão, um melhor amigo, um melhor irmão em Cristo. O Senhor toma a minha vida e melhora tudo aí, porque... como diz uma canção antiga, se olhar para dentro de mim, não vai encontrar muita coisa boa, não é? Diz isso. Eu acho que às vezes a letra é meio exagerada quando diz nada de bom, né? Alguma coisinha, né? Tem que ter de bom, não é possível, né? Mas assim, a nossa natureza humana, ela é uma natureza caída, irmãos. Eu e você temos que reconhecer isso. A nossa natureza humana, ela é uma natureza caída. A nossa tendência natural é o pecado, é a desobediência, é a agressividade, é a impaciência, é o orgulho, a soberba. Essa é a nossa natureza. Mas o Espírito Santo transforma a nossa natureza, vai nos moldando e nos transforma em pessoas mais humildes, mais dependentes, entendendo a nossa limitação, a nossa fragilidade e a nossa total dependência do Senhor em todo momento. O Espírito Santo está presente em todo o ministério do Senhor Jesus. Desde o momento da sua concepção até o momento ali de Jerusalém, quando ele já ressurreto após a crucificação, ele se reúne com seus discípulos e diz: fiquem aqui em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. E aí então a gente entra na segunda parte da atuação do Espírito Santo, de Jerusalém até os confins da terra, e isso começa com Atos 1:8. Atos 1:8 é um texto que você conhece. Jesus está ali reunido com os seus discípulos em Jerusalém. Atos 1:8 é um texto muito conhecido, mas quando a gente começa a ler o livro de Atos, então, a partir do primeiro versículo de Atos 1, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa ordem e orientação do Senhor Jesus de declaração faz algo muito importante e imprescindível para a minha vida e para a sua vida. Ele diz que nós vamos receber poder. Palavra aqui, dunamis, poder, um poder ativo que nos impulsiona à frente. É um poder que age gerando energia para que eu e você tenhamos força, ousadia, sabedoria
para viver a vida e sermos testemunhas de Cristo. Sabe por que isso? Sabe por que eu e você precisamos dessa força que impulsiona? Porque é uma ousadia pregar o Evangelho e compartilhar a nossa fé. Alguns vão rir de nós, outros vão nos discriminar, vão nos perseguir, como nós temos visto nos dias de hoje. E naquele tempo mais ainda, os discípulos precisavam de ousadia para, em meio ao Império Romano, que prestava cultos ao imperador como um Deus, afirmar que aquele imperador, aquele homem não era Deus coisa nenhuma, só havia um Deus, esse Deus chama-se Jesus, o Salvador da humanidade, precisava de força. Hoje em dia eu e você precisamos de força. A palavra dunamis aqui significa esse poder que atua, ativo, essa capacidade sobrenatural. Esse poder nos capacita a compartilhar a nossa fé. Esse poder nos incomoda quando a gente vê alguém sofrendo escravo do pecado. E nos incomoda a ponto de nos levar a compartilhar a nossa fé com essas pessoas. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Se você conhece gente perdida, que está morrendo sem Jesus, e você não se incomoda com isso, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos enche de compaixão pelas pessoas. Não importa se elas são agressivas, se elas são violentas, se elas não gostam de nós, se elas são desobedientes, elas são escravas. Elas são dominadas por um poder maligno. E elas precisam de libertação. E essa libertação chega através da minha vida e da sua vida quando nós sentimos compaixão. Receber o poder, receber o Espírito Santo de Deus, significa que nós teremos os olhos do Senhor Jesus. Ele olhou ali para aqueles pecadores e os amou, e foi até eles para salvá-los. Por mais vacilões que fossem eles. Esse amor precisa estar dentro de nosso coração. E quando então o Espírito Santo desce sobre nós, nós somos revestidos então desse poder aí, desse poder do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida. O Espírito Santo, ele então vem como esse poder ativo. Atos 1, 8 fala sobre essa promessa, que já é realidade para mim, para você, se tornou realidade em Atos 2, para aqueles discípulos ali. É importante, irmãos. A gente olha para um mundo que está perdido. A gente olha para famílias sendo destruídas, jovens, adultos, sendo destruídos pela dependência química, pela dependência da pornografia, pela dependência de jogos. Esse negócio aí dessas bets aí está matando um monte de gente. Ah, eu vou ganhar um dinheirinho, como o pastor Douglas falou domingo, eu vou até ganhar um dinheirinho aí, até entrego o dízimo do dinheiro que eu ganhar com o jogo da bet. Isso não santifica o dinheiro não, irmão. Entendeu? Não adianta, não, eu vou lá, vou dar o dízimo do que eu ganhei na bet ali, está tudo
evangelização, mas só evangeliza quem tem o Espírito Santo de Deus, então que está ali movido para que outros também tenham essa mesma graça já recebida. Se você não está vivendo em uma célula, você está perdendo a oportunidade de ser amado, de ser acolhido, de compartilhar, de receber e de dar. Então, não perca. Uma igreja que vive fechada em si mesma, ela está perdendo a noção do porquê receber o Espírito Santo. Deus, ele nos dá o Espírito Santo com esse propósito. Porque quando o Espírito Santo começa a nos transformar em novas criaturas, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, 17, as pessoas percebem a transformação. E essa transformação perceptível das pessoas que convivem conosco é a porta que se abre para que nós possamos compartilhar a nossa fé e explicar por que somos pessoas diferentes. O Espírito Santo, então, ele é agente da missão, começa em Atos 1:8, mas também está ali em Atos 13, versículo 12. Nesse momento de Atos 13, 12, os discípulos estavam todo mundo lá no culto de louvor e adoração ao Senhor, estavam lá em louvor, estavam lá louvando ao Senhor, e de repente, Atos 13, 13, versículo 2, diz assim, Atos 13, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Nesse período, nesse texto aqui, nós vemos o Espírito Santo claramente falando com a igreja. Eles estavam ali num culto, adorando ao Senhor, e naquele momento ali, o Espírito Santo falou ao coração daqueles homens, falou ao coração da igreja. O Espírito Santo disse, isso é uma ação pontual nesse momento aqui, com um objetivo, era a hora de enviar a Saulo e Barnabé para o campo missionário. Igreja, está aqui, você está aqui, está louvando, está adorando, está beleza, show de bola, mas existem bilhões lá fora que não sabem sobre o amor de Jesus. E aí o Espírito vem e diz, esses dois aí eu já separei, ó, é para mandar. Manda eles para o campo. Eles têm que ir para o campo missionário. É hora de sair para pregar o Evangelho. É hora de assumir essa missão. O Espírito Santo de Deus, ele nos chama, ele nos prepara, ele nos envia e ele nos dirige para então cumprirmos a missão do Senhor. A gente aí no dia 9 de maio vai estar recebendo aqui um grupo barulhento e diferente. Barulhento porque eles vão vir todos de moto. Não são os motoqueiros, são os motociclistas. Motoqueiro é aquele barbeiro que passa no meio da greta entre os carros, quebra o teu retrovisor, faz um monte de besteira. Motociclista é aquele que ama a moto. A gente vai estar aqui em mais um momento com o nosso clube, o clube de moto que fala, clube de moto que fala, né? Nosso clube de moto, o pastor Robson liderando isso. Vamos receber os motociclistas aqui para um culto de adoração ao Senhor nessa pegada aí, porque é mais um campo missionário para ser alcançado para a glória de Deus ali, e o Espírito nos dá essa estratégia. Esse texto de Atos 13 nos mostra que o Espírito Santo tem autoridade divina para nos chamar, para nos separar, para nos enviar e para nos dirigir na execução do ministério. Tanta coisa para ser feita no reino de Deus, e eu e você não podemos perder o nosso tempo. Aqui o Espírito fala claramente. Também vemos aí no livro de Atos, um momento especial que é Atos 2. Atos 2 é aquele momento que desce ali o Espírito Santo sobre os discípulos. É a hora do cumprimento da promessa que Jesus fez, da profecia que ele fez em Atos 1:8, dizendo, vai descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. O texto diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Atos 2, de 1 a 4, diz assim, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Pentecoste era uma festa fixa que os judeus celebravam todos os anos. E eles estavam ali para celebrar essa festa, quando então, de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte,
e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Aí segue o texto dizendo, e aí tem esse momento em que essa galera ficou cheia do Espírito Santo de Deus. O texto aqui no grego original é um aoristo passivo, que significa que é um ato que foi feito não porque eu atuei de alguma maneira, mas o passivo é quando eu sou o alvo dessa ação. Então o Espírito Santo desceu sobre mim, me encheu naquele momento, e esse tempo verbal significa que é algo que aconteceu ali como um evento único naquele momento, para encher o pessoal ali do Espírito Santo. O texto diz, todos se encheram do Espírito Santo, uma ação pontual realizada sobre eles, não por eles. Às vezes a gente confunde esse negócio e acha que é a gente que tem o poder. Foi o Senhor que fez isso. O Espírito Santo desceu, a ação divina do Senhor nesse momento. Essa universalidade do Espírito Santo que vem para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Todos, reforço aqui, todos que estavam ali. Não foram alguns, não foram apenas os discípulos que estavam ali, os líderes, mas todos os crentes no Senhor Jesus. O texto de Atos 2 marca o início, a fundação da igreja. A igreja começando ali, Jesus tinha subido, agora eram os discípulos que estavam ali e iam começar a obra de evangelização. E esse momento é marcado com algo sobrenatural para o povo entender, de agora para frente vai ser diferente. Agora, esses discípulos, esse povo, está ali cheio do Espírito Santo, vai agir com autoridade, vai agir com poder, vai agir como testemunha, vai agir evangelizando em todo momento ali. E esse texto, quando a gente lê no original e vendo que aqui é uma ação passiva dos discípulos, não foram eles que se encheram do Espírito, eles foram cheios por uma ação de Deus, mostra que a plenitude do Espírito não é uma conquista humana, é a graça de Deus. Deus, ele atua e ele nos enche do seu Espírito para nos usar. Tem um propósito para sermos cheios do Espírito Santo, e o propósito é darmos frutos, e frutos que permaneçam. Por isso Jesus diz, vocês são só os ramos, eu sou a videira. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós estamos conectados na videira que é o Senhor. E aí nós recebemos força, sabedoria, poder, autoridade para então testemunhar, pregar o Evangelho, libertar cativos, expulsar demônios. E você tem essa autoridade e esse poder. Às vezes a galera fica assim, que isso, pastor? Uma igreja batista, mas você tem. Se você tem o Espírito Santo, você tem essa autoridade. Então, não tenha medo disso. Não tenha medo do Espírito Santo agir sobre você. Aqui, Pentecostes, capítulo 2 de Atos, não é apenas uma experiência, uma emoção. É aqui um cumprimento da promessa. É o início de uma nova era. Uma nova era que vem agora sob a direção de Deus, através do Espírito Santo, agindo em mim e em você. John Stott, escrevendo sobre o livro de Atos, ele fala assim, Pentecostes foi um evento histórico único, não repetido em sua essência, mas fundamental e inaugurador para a missão da igreja. Sem o Espírito Santo, nós não poderíamos evangelizar, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, temos apenas discurso. Com o Espírito Santo, temos autoridade de vida. Temos autoridade para anunciar o ano aceitável do Senhor. Também no livro de Atos, nós encontramos a progressão redentiva que o Senhor preparou. Em Atos 2, como nós vemos aqui, nós temos os judeus como alvo. Também em Atos 4 isso acontece. Quando chega a Atos 8, é a galera de Samaria. Eram aqueles que eram meio judeus e meio não judeus. Era um povo ali mesclado, misturado. Não é? Mas quando a gente chega em Atos 10, aí sim são os gentios, é o mundo. Porque Deus ele veio para todo aquele que nele crê. Jesus ele veio para isso. Né? João 3,16, o versículo mais conhecido da palavra de Deus, fala sobre isso. Né? Todo aquele que nele crê.
O Espírito Santo é que conduz esse movimento da obra redentora. E é ele que move a igreja. E ele não cessou de atuar. Passaram-se 20 séculos e o Espírito Santo continua atuando. E ele vai continuar atuando até que Jesus volte naquele dia final para buscar a sua igreja e então nos levar a todos e dizer a todos nós assim, que entra no gozo eterno do meu Pai, filho amado, que fosse fiel. Então, esse plano do Senhor, a salvação não veio apenas para os judeus. Os judeus são o povo escolhido por Deus, o povo original de Deus ali, por isso oramos tanto pelos nossos irmãos em Israel, nossos irmãos por Israel, pelo povo de Deus escolhido ali, né? Oramos por todos os irmãos no mundo inteiro, mas hoje Deus, ele tem pessoas de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações, alcançadas pelo poder do seu Espírito Santo. Óbvio que existem ainda nações para serem alcançadas, povos que nós chamamos de povos não alcançados. Dentro do Brasil nós temos ainda alguns povos indígenas não alcançados. Desafio para mim e para você. E até que esses povos existam, nós devemos continuar anunciando, não por nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro movimento do Espírito Santo é no ministério de Jesus. Depois, o segundo movimento do Espírito Santo é de Jerusalém até os confins da terra, preparando o povo de Deus para a sua obra missionária. Mas, depois, um terceiro movimento é além dos confins da terra. Dessa fase, representa a expansão contínua do Evangelho ao longo da história da igreja. Mateus capítulo 28, versículo 20, tem uma promessa do Senhor Jesus. E a promessa do Senhor Jesus, logo depois dele dar a ordem. Né? Você lembra da ordem do Senhor Jesus em Mateus 28? O que ele diz em Mateus 28? Você lembra? Lembra que diz? Mateus 28, 19. Vamos dar uma colinha aí para a galera, o versículo anterior. O povo a lembrar aí. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o 20 dizendo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E aí vem a promessa, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus dá uma ordem e diz, só dá para vocês cumprir essa ordem com a minha presença. E para vocês não se sentirem sozinhos, estou te dizendo, eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Em outra versão, até a consumação dos séculos. Então, Jesus é Deus, e ele promete, e o que ele promete, ele cumpre. Nunca uma promessa de Jesus não foi cumprida. O que ele promete, ele cumpre, porque ele é Deus. E ele prometeu estar comigo e com você. E ele cumpre essa promessa até hoje. Isso não significa que eu e você não enfrentemos lutas. Isso significa que nós enfrentamos as lutas fortalecidos pelo Senhor. Então, quando nós começamos a ver além dos confins da terra, essa história, essa presença do Espírito Santo ao longo da história da igreja, nós precisamos entender que ele que nos guia em todo o tempo. Então, nós encontramos o Espírito Santo presente continuamente na nossa vida pela promessa feita pelo Senhor Jesus. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mas em João, capítulo 16, versículo 13, nós temos Jesus apresentando o Espírito Santo como o nosso guia. João 16, 13 diz assim, vamos ler a partir do versículo 12, João 16, 12. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mas o versículo 13 diz, esse Espírito os guiará a toda a verdade.
A palavra grega usada aqui significa condução contínua. Ele vai guiar vocês o tempo todo. Esse Espírito que eu prometi, que vai estar com vocês para sempre, ele será o guia de vocês. Ele vai ensinar vocês, ele vai capacitar vocês e ele vai guiar vocês. Ele guia vocês à verdade. A verdade. Isso mostra que ele nos guia todo o tempo para viver essa verdade do Senhor, essa verdade que liberta, essa verdade que transforma, e essa verdade então que reina na minha vida em todo o momento. O Espírito Santo, ele não vai revelando novas doutrinas. O Espírito Santo, ele vai revelando tudo que já está na Escritura, toda a promessa que está registrada na palavra de Deus, de um povo que avança sob a direção de Deus em todo momento, testemunhando, libertando cativos, sendo ali instrumento da ação de Deus em cada momento. O Espírito Santo é o nosso guia. Mas o Espírito Santo também é o nosso selo. Texto muito conhecido de Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. O Espírito Santo é o nosso selo. Ele funciona como selo. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim, Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, ou na sua versão, o penhor, de nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Selo. Selo aqui indica uma ação com um efeito duradouro e autêntico. Já falei sobre isso no domingo passado. Esse selo, a palavra usada aqui, significa colocar um carimbo de autenticidade. É um carimbo que diz que eu verdadeiramente pertenço a Jesus. Eu sou propriedade do Senhor. A minha vida está nas suas mãos. É um selo permanente. É um selo que não tem validade. Ele vai viver, ele vai ser realidade em toda a nossa vida. O Espírito sela o crente como uma propriedade do Senhor. Me sela e sela você. Só que aqui, mais uma vez, Paulo está dizendo, a missão, ela não ficou lá na igreja em Atos, porque ele diz que esse selo, ele está ali com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, aqueles que serão alcançados. E aqui, então, está falando de mim e de você, e de todos que nós vamos alcançar, até a volta do Senhor Jesus. É esse selo que marca e diz, você é meu. É um negócio ainda, quando saiu o código de barras, a gente brincava que era o código de barras, agora saiu o QR Code, a gente não sabe o que vem de mais moderno por aí, mas é um negócio tão rápido que o Senhor vai olhar para a minha vida e vai dizer, é meu ou não é meu, é meu ou não é meu. Seja um QR Code, um código de barra, alguma outra coisa que venha. É um selo que não se apaga, é um selo que não perde validade. Esse é o Espírito Santo que eu recebo e que você recebe no exato momento em que cremos no Senhor Jesus. No momento em que ouvimos o Evangelho e cremos nesse Evangelho, nesse momento nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E aí então, o Espírito ele vem também como uma garantia. É interessante que ele vem como essa garantia. Garantia de que nós temos uma herança. O Senhor já pagou por nós. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas aqui o Espírito como esse selo para mim e para você. Tem esse selo todo aquele que crê no Senhor Jesus. Domingo passado a gente falou com mais detalhes sobre isso e várias pessoas naquela manhã do domingo passado receberam esse selo. Agora no seu coração tem um carimbo. E esse carimbo não perde cor. Continua para sempre, é o Espírito Santo de Deus. O último grupo de atuação do Senhor, do Espírito Santo, é o depois da era presente. É a atuação do Espírito Santo apontando para o futuro, quando a gente lê sobre o meu futuro e o seu futuro. Em primeiro lugar, o Espírito como uma primícia. Romanos capítulo 8, versículo 23, fala desse Espírito como essa premissa. Romanos 8, 23.
Romanos 8, 23 diz assim, vamos ler do 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui está falando sobre a primícia, né? Aqui está dizendo os primeiros frutos, as primícias do Espírito. A primícia significa a primeira parte de uma colheita. Era aquilo que o povo consagrava a Deus. Nas festas, na festa da colheita, o povo ele fazia a colheita do trigo e ele então entregava as primícias da colheita ao Senhor. Por que as primícias da colheita? Quando você está colhendo o trigo, na primeira colheita, as primeiras plantas colhidas, ali o tendão está cheio dos grãos do trigo. Essa era a melhor colheita. E essa melhor colheita, então, era entregue para o Senhor. Porque, afinal de contas, eu só tinha essa colheita porque o Senhor fez a semente germinar na terra. Ele fez a chuva cair no tempo certo. Ele fez o milagre da semente brotar e da planta dar frutos. Então, eu estou consagrando ao Senhor as primícias daquilo que o Senhor me deu quando eu faço a minha colheita. Então, a primícia é essa primeira parte da colheita. Mas a primícia também era usado como símbolo da antecipação daquilo que ainda virá. A certeza de que eu comecei a colher e tenho uma boa colheita para fazer lá na frente. Que tem aí um restante para vir. Uma esperança do futuro do que tem ali. E quando Paulo fala que eu e você temos então os primeiros frutos do Espírito, a primícia do Espírito, a palavra aqui aparquê significa primícia, aquilo que é tirado primeiro. Isso significa que o Espírito Santo ele é o início da nova vida. Você crê nisso? É o Espírito Santo que é o início da sua nova vida? O apóstolo Paulo diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, a partir dali, tudo começa a ser feito novo. Né, Tuinha? A gente passa por uma transformação completa. Esse homem é um testemunho vivo desse poder de transformação que o Espírito Santo faz. Ele, eu e todos nós aqui. É isso que o Espírito Santo faz, ele é o início de uma nova vida. Ele marca e quando nós somos selados pelo Espírito Santo, tudo começa a ser novo na nossa vida. A maneira como a gente olha as pessoas, a maneira como a gente sente o prazer em servir o Senhor, a maneira como a gente vive, tudo passa a ser diferente, tudo começa com a primícia da presença do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo também, ele nos faz contemplar ali a esperança da glória futura. Eu não tenho pressa, mas eu sei que um dia eu vou receber aquele corpo glorificado, sem dor, sem fome, sem frio, sem calor. Vai chegar a hora. O Espírito Santo, ele traz, quando ele sela o meu coração e o seu coração, e marca a mim e a você como propriedade do Senhor, ele enche o nosso coração da esperança do que há por vir. E a gente canta, eu sei em quem tenho crido, ele é fiel e poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não é? Nós temos essa esperança só é possível viver quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus na minha vida. O Espírito Santo também é a garantia da minha redenção completa quando eu for ali para o céu. É importante que esse texto, parece que não, de Romanos, capítulo 8, versículo 23, tem uma conexão com Efésios 1,14. Como assim, pastor? Porque Efésios 1,14, a gente leu o 13 e o 14, fala sobre garantia. Usa a palavra arabon, que significa penhor ou garantia. O Espírito Santo é a primeira porção da eternidade que eu recebo. E essa primeira porção da eternidade que eu recebo, que Paulo fala aqui como primícia do Espírito, em Romanos 8, 23, acontece quando eu recebo o selo descrito em Efésios 1, 13. E a certeza está em Efésios 1, 14, quando o apóstolo Paulo usa a palavra arabon, que significa penhor ou garantia. Essas palavras estão conectadas.
esse ensinamento está conectado, e essa garantia não era apenas uma promessa verbal. Efésios 1:13 e 1:14 fala sobre esse penhor, essa garantia, e isso não é apenas, e ele diz assim, que o Espírito Santo da promessa, finalzinho do versículo 13 de Efésios 1, e que diz que é a garantia da nossa herança. Paulo não diz apenas que essa primícia do Espírito que sela a minha vida vai me dar no futuro uma esperança. A esperança eu já vivo hoje, é no agora. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu começo a viver a esperança da eternidade hoje. Eu sei que vai ser no futuro que eu vou para lá, mas eu já tenho certeza desde hoje. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza hoje. A gente não sabe quando vai acontecer, mas o dia que acontecer, a gente sabe muito bem para onde a gente vai. Essa garantia, então, significa o seguinte: a herança futura, ela é certa. Eu vou receber. E essa é a única herança que a gente não tem pressa de receber. Né? A herança aí da família, a galera quer receber, o filho pródigo até pediu ao pai assim, antecipa a minha herança aí que eu quero gozar a vida. Mas essa herança a gente não tem pressa, porque só vai ser revelada quando a gente for lá para a glória, né? Quando eu recebo, então, o Espírito Santo, e o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo, ele fala do e do que vai ser. O é a esperança do que eu tenho essa certeza agora. Então, há uma relação entre o selo e o penhor, porque o selo me marca como propriedade de Deus, e o penhor, a garantia, me garante que, porque eu tenho esse selo, porque eu tenho essa marca, eu vou receber uma herança, e que ninguém pode tirar de mim. Essa é a melhor parte, que ninguém pode tirar de mim. É uma herança que ninguém pode roubar de mim. E essa herança, ela só acontece porque eu recebi a primícia do Espírito Santo, e aí então eu fui selado pelo Espírito Santo. Parece que são textos muito distantes, mas são textos muito próximos que mostram que o Senhor, quando nos dá o Espírito, naquele exato momento ali, que eu recebo então o selo, eu recebo essa garantia, e quando se junta o selo, a garantia, o penhor e as primícias, eu tenho uma certeza: eu pertenço ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Ele governa a minha vida. Ele me dirige. Ele me protege, Ele me fortalece. Eu não recebi toda a herança ainda, mas eu sei que ela está garantida para mim, e ninguém vai tirar essa herança de mim. É por isso que Paulo fala das primícias do Espírito, e Efésios fala da garantia dessa herança, desse selo, e essas duas imagens, elas então se complementam. As primícias, o começo da colheita, a garantia, a certeza de que a parcela já foi paga, e eu hoje sou propriedade do Senhor. E essa dimensão, então, de Efésios 1:14, se me mostra o que já é e o que virá. Hoje, nós já fomos selados pelo Espírito. Hoje, nós já recebemos o Espírito. Hoje, nós já pertencemos a Deus. E aí, o futuro, nós aguardamos o resgate completo. Aquele dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós aguardamos essa redenção, quando vamos ouvir do Senhor: entra no gozo eterno do meu Pai, meu Filho amado. E aí nós vamos ver essa herança em todo o tempo. O Espírito Santo, ele é esse elo entre esses dois tempos, o hoje e a certeza que eu tenho, e o futuro, aquilo que vai acontecer no momento em que Deus quiser. Assim é a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida em todo momento. O Espírito Santo também tem uma dimensão da salvação, do retorno do Senhor. Apocalipse capítulo 22, para a gente terminar. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Lá no finalzinho, última página da sua Bíblia. Diz assim, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aqui o Espírito e a igreja estão juntos. E aqui a gente tem duas dimensões desse vem. Né? Primeiro é: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. A gente canta isso: vem, Senhor. Venha nos buscar. Aqui estava a igreja do Senhor redimida,
salva, consagrada, e o Espírito dizendo: vem, Redentor, vem sobre a nossa vida, vem nos buscar. Quantas vezes no meio às lutas a gente diz assim: vem, Senhor, que o Senhor volte logo, volta logo que eu quero ir para o céu, já acaba logo com isso, me leva de uma vez, não é? Não o desejo da morte, mas da volta do Senhor Jesus, buscando a sua igreja. Aqui está o Espírito e a igreja dizendo: vem, Redentor, vem sobre a sua igreja em todo momento, venha sobre nós, né? Mas aqui tem primeiro um convite ao Senhor: vem buscar a sua igreja. Mas aqui também tem um outro convite. Quem sente esse mesmo desejo da volta do Senhor Jesus, faz um convite àqueles que ainda não foram salvos. E faz um convite dizendo: você está com sede? Vem beber da água da vida. Você está aí precisando de alegria? Vem beber dessa água, porque essa água ela te lava, essa água ela te purifica, essa água ela te fortalece, essa água ela te santifica, essa água ela hidrata toda a sua vida para você frutificar. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo assim: meu Redentor, vem, eu preciso dizer para aqueles que estão sedentos: venham beber dessa água, venham beber dessa mesma água que eu já bebi, venham viver essa mesma alegria que eu vivo no Senhor, venham viver essa mesma esperança que eu tenho no Senhor, recebam o mesmo selo que eu já recebi, tenham a mesma garantia que eu já tenho, tenham a mesma esperança que eu já tenho. Esse versículo tão lindo no final da palavra de Deus faz dois convites maravilhosos. Aqueles que têm a fé no Senhor Jesus anseiam por sua volta, anseiam por vê-lo sobre as nuvens, abrindo as nuvens com toda uma luz, anseiam por vê-lo assentado no trono eterno, rodeado de anjos cantando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas nós que temos essa visão da eternidade, queremos ver aqueles amigos, aqueles parentes, as pessoas que estão no mundo perdidas, tendo a mesma alegria que nós. E fazemos então o segundo convite: vem você que está sedento, beber dessa água da vida, beber dessa água da vida, e beber de graça, porque beber da água da vida não precisa pagar por ela, é só se entregar à fonte, Jesus. E aí, aqui está dizendo: quem quiser, beba de graça. É o Espírito Santo dizendo, convidando, e ali impulsionando a igreja. A igreja só anseia pela volta de Cristo, porque o Espírito Santo produz esse anseio, esse desejo no nosso coração. Porque aquele que tem o Espírito Santo sabe para onde vai quando Jesus voltar. Mas aquele que não tem medo do juízo final, porque não tem a certeza para onde vai. Alguns acham que vão para o céu, passar a eternidade, porque fazem coisas boas, mas só vai para o céu passar a eternidade com o Senhor aqueles que têm o selo do Espírito, aqueles que creram no Senhor, aqueles que entregaram a sua vida. Quando a gente olha o Espírito Santo agindo no Novo Testamento, ele revela o ministério de Jesus e sustenta o ministério de Jesus. Ele inaugura e impulsiona a igreja do Senhor Jesus a avançar em todo o tempo. Ele nos guia e nos sustenta para cumprir a missão continuamente até a sua volta. O Espírito, ele age habitando em mim e em você, e o Espírito garante a salvação final. Quando a gente lê o Novo Testamento, na perspectiva da ação do Espírito Santo, a gente entende uma coisa: eu dependo completamente de Deus. Tudo que a gente lê nos Evangelhos relata o que Jesus fez a partir de ser gerado pelo Espírito, que trabalhou e operou no ventre da sua mãe e o dirigiu no seu ministério. A gente vê a igreja sendo inaugurada e sustentada e dirigida. A gente vê a garantia da nossa esperança futura. Tudo isso mostra a total dependência que eu e você temos de Deus, em todo o tempo da nossa vida. Então a gente aprende sobre dependência, a gente aprende sobre Cristo no centro de tudo.
Porque eu só recebo o Espírito Santo se eu crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Enquanto eu não receber a Jesus como Salvador e Senhor, eu não recebo o Espírito Santo. E se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho força, eu não tenho autoridade, eu não tenho poder, ou seja, eu não tenho nada. Aí a gente lembra de Jesus em João 15 dizendo: eu sou a videira, vocês são apenas os ramos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está no centro de tudo, querido. E se Jesus não está no centro da sua vida, se as escolhas que você faz não são dirigidas pelo Espírito Santo, para que cada dia você seja mais parecido com Jesus, tem alguma coisa errada. Se Jesus não está no centro da sua vida, não tem gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Se Jesus não está no centro da sua vida, você não vai se importar se o que você faz honra o nome do Senhor Jesus ou desonra o nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele é o centro de tudo. Nós existimos para adorar ao Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus não é o centro do seu ministério, seja ele qual for, como professor, adorador, administrador, líder, não importa em que área, Jesus é o centro e tudo que nós fazemos é o centro. Ontem a gente estava capinando um terreno ali, mas Jesus era o centro daquela capina ali. As pessoas passavam e viam que tinha um povo da igreja cuidando da propriedade da igreja. É o povo de Deus cuidando do que o Senhor nos deu. Que privilégio. Tudo bem, as mãos também ardidas da enxada, né? Está com a mão ardida aí também, né? O sol estava lascando, né? Deu uma hora até que o João veio botar protetor na minha orelha, porque eu estava com camisa comprida de proteção, mas tinha esquecido de passar protetor na orelha, ela começou a ficar vermelha, né? E aí passou ali, mas era o povo de Deus ali. Tudo que nós fazemos, irmãos, um serviço lá no apoio, um serviço na mídia, na transmissão, no som, na iluminação, tudo é para que Cristo seja o centro, seja adorado e exaltado. Tudo que nós fazemos, Cristo está no centro. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós entendemos também a vida missionária, porque o Espírito Santo de Deus impulsiona o povo de Deus à evangelização, ao testemunho, à pregação da palavra. E Ele nos impulsiona e nos dá autoridade para fazer isso, nos dá força para fazer isso. Quando nós vemos o Novo Testamento, nós vemos então não somente essa dependência absoluta de Deus, não vemos somente essa centralidade do Senhor Jesus, nós vemos que é preciso ter uma vida missionária, sim. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que essa espiritualidade que agrada a Deus, ela só é vivida se o Espírito Santo estiver ali, transformando a nossa vida, nos impulsionando em todo momento. E nesse Novo Testamento, na perspectiva do Espírito Santo, nós encontramos a esperança no porvir. Cristo vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E só faz parte da sua igreja aquele que recebeu o selo do Espírito. Só recebe o selo do Espírito aquele que ouve e crê e se entrega. E se é aquele que ouve e crê, eu tenho que falar, eu tenho que pregar, porque se eu não pregar, como eles vão ouvir? Mas quando eu pregar, quem estará atuando é o Espírito Santo de Deus, através da minha vida. E aí, não somente eu, mas todos ao meu redor terão a mesma esperança que eu tenho, a mesma esperança no Salvador que virá buscar a sua igreja. O Novo Testamento revela o Espírito Santo como agente ativo, pessoal e soberano na vida do povo de Deus. Desde a encarnação no ventre de Maria até a consumação na volta do Senhor, o Espírito Santo está agindo em todo momento. Mas essa atuação do Espírito não parou no passado, ele opera hoje, agora e até a volta do Senhor, ele vai continuar operando. O Espírito Santo não somente iniciou a obra, ele sustenta a obra. O Espírito Santo não apenas selou, ele continua chamando. Ele não apenas habita, ele nos convida a ir e trazer outros para o aprisco do bom pastor.
A vida da igreja tem que ser marcada pela presença do Espírito Santo. Uma vida iniciada pela graça de Deus, que olhou para mim e para você com misericórdia. Mas uma vida que é sustentada pelo poder de Deus. Uma vida que é dirigida pela verdade que o Espírito nos leva até ela. E uma vida que é consumada na glória eterna com Ele nos céus. Se o Espírito ainda diz, vem, então a igreja não pode se calar. E a forma de falar é depender do Espírito Santo de Deus. Enquanto houver tempo, enquanto houver um que ainda não ouviu, um que ainda não foi alcançado pela mensagem, enquanto houver alguém chorando sem esperança, eu e você não podemos nos calar. Enquanto houver história, ainda tem convite. Enquanto o Espírito chama, ainda há esperança. O dia que Ele não chamar mais, é porque o Senhor já veio para levar todos que creram, para deixar para trás aqueles que não creram, que não atenderam ao chamado. De que grupo você faz parte? Você já atendeu a esse chamado? Você já entregou a sua vida? Você já recebeu esse selo? Você já vive essa esperança? Aleluia! Mas se não, hoje o Espírito está te chamando e dizendo, vem beber dessa água, é de graça. Essa água te dá vida, e vida abundante. O Espírito ainda está chamando. A gente não sabe quando Ele vai parar de chamar, mas vai ser tão rápido que não vai dar nem para piscar. Quando o Espírito parar de chamar, é porque o Redentor chegou para levar a sua igreja. E aí, a seleção já foi feita. É meu ou não é meu? Não adianta olhar e dizer, agora eu quero. Já foi tarde. Ou eu me entrego agora, ou eu me rendo agora, e eu recebo agora esse selo, e eu recebo agora essa esperança, eu recebo agora essa certeza, ou eu não sei o que virá depois. Nenhum de nós sabe. Mas mesmo não sabendo o que vai acontecer comigo quando eu sair daqui a pouquinho daqui, eu sei para onde eu vou, independente do que acontecer comigo. Eu sei que tem uma mansão celestial preparada para mim. Eu sei que eu vou abrir os meus olhos aqui, eu vou fechar os meus olhos aqui e vou abri-los nos céus contemplando a glória de Deus. Essa certeza eu tenho, porque eu ouvi a mensagem, eu criei na mensagem, eu me entreguei ao centro dessa mensagem, Jesus, e Ele me transformou em nova criatura, Ele me selou com o seu Espírito, Ele me deu a garantia da salvação. Você tem essa certeza? Se você não tem essa certeza da salvação, nessa manhã, você está me ouvindo presencialmente ou pela internet, porque Deus tem um propósito de hoje, colocar esse selo no seu coração, de dar a certeza dessa vida eterna. E aí, não importa o que virá, você saberá com convicção, Deus estará sempre comigo. Feche seus olhos, a gente já vai encerrar. Mas o Espírito de Deus hoje está chamando, dizendo, vem beber dessa água da vida. Ela é de graça, ela é pela graça, e é pela graça que eu sou salvo. Eu não sei se você que está aqui agora, tem a certeza da salvação. Não sei se você tem essa convicção de se fechar os olhos hoje aqui, os abrirá nos céus. Mas se hoje você crer em Jesus como Senhor da sua vida, se hoje você entregar a sua vida para o Senhor, você receberá esse selo e terá essa certeza. O que virá depois, pastor? Deixe Deus revelar a você. Ele vai fazer tudo novo. Ele só espera um ato seu, um ato de entrega. Nessa manhã, tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus e dizer, eu quero receber essa garantia, Senhor, eu quero receber esse selo, eu quero entregar a minha vida para o Senhor e ter certeza de que um dia eu estarei com Ele nos céus pela eternidade. Tem alguém que hoje, nessa manhã, quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão onde você está. Há alguém? Deus abençoe. Mais alguém?
Deus abençoe. Agnes, Paulo. Mas alguém que nessa manhã quer dizer, Senhor, eu me entrego. Eu quero entregar a minha vida e ter essa certeza. Não importa o que fizer, não importa o que acontecer, eu estarei com o Senhor nos céus. Nós vamos ficar em pé para orar. Eu quero chamar a Agnes e o irmão Paulo aqui à frente. Eles levantaram as mãos. Nós vamos orar por eles. Talvez você que está aí no seu lugar, que ainda não tinha certeza da salvação, mas hoje quer ter a certeza, Senhor, eu quero esse selo. Eu quero. E hoje eu quero entregar minha vida mesmo ali. Quero hoje pedir ao Senhor, faça tudo novo na minha vida. Se você quer fazer isso, pode se juntar a eles. O irmão Paulo vai vir também aqui e a gente vai orar. Se você hoje, se até hoje você não tinha certeza da salvação, mas hoje você entende que ao entregar a sua vida, você recebe a salvação e ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar. É a melhor parte. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Demilde está aqui com a sua netinha, que nessa manhã entrega a sua vida ao Senhor. Irmão Paulo com tanta história de vida, se rendendo ao Senhor. Você também pode, se você quiser, se nessa manhã você quer receber essa certeza, pode vir aqui, mesmo enquanto eu estiver orando. Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque, pelo Teu Espírito Santo, nós recebemos a salvação, a vida eterna, a certeza de que, quando fecharmos nossos olhos aqui, o abriremos diante de Ti, do Teu altar de glória e honra, Pai. Passaremos toda a eternidade contigo. Só pode ter essa certeza aquele que se entrega, aquele que recebeu o selo do Espírito, aquele que recebeu de Ti a autoridade, o poder para testemunhar. Aqui, ó Deus, nesta manhã de um milagre, temos dois extremos da vida humana: uma criança e um homem com tantos anos de vida e experiência. Porque, ó Deus, o Teu Evangelho é para todo que crê. Todo que crê com verdade, com integridade, com autenticidade, Pai. Eu louvo a Teu nome, ó Deus, pela vida da Agnes e do irmão Paulo. Que a Tua mão de poder e graça continue sobre a vida deles. E, ó Pai, que haja essa certeza, haja essa segurança, haja essa garantia de que este selo dado por Ti através do Teu Espírito é a garantia dessa herança que temos contigo na eternidade. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pelos demais que estamos aqui e já temos certeza da vida eterna contigo nos céus. Talvez, ó Deus, alguém que nos ouve pela internet também tenha tomado essa decisão. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Toma essa vida em Tuas mãos e ajuda-nos, ó Deus, a viver, ó Deus, pela autoridade do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus, frutificando para a glória do Teu nome. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, o Senhor que é Deus onisciente sabe se mais alguém tomou uma decisão no seu lugar diante de Ti. Ó Deus, que essa decisão, que essa entrega seja, ó Deus, sustentada pelo Teu Espírito, porque é o Senhor quem nos sustenta. Nós Te amamos, Pai, pelo Teu amor e pela Tua graça. Nós Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Pedimos que o Senhor abençoe as classes que vão se reunir agora, assim como a classe que já se reuniu pela manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de nos reunir para estudar a Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo. Ó Deus, abençoe as mulheres que estão no retiro. Abençoe a sua viagem de volta. Ó Deus, e que à noite estejamos todos aqui reunidos para celebrar ao Teu santo nome. Obrigado, Pai, pelo Teu amor maravilhoso. Cuida de nós, porque nós precisamos do Teu cuidado. Ó Deus bendito, que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós. E, ó Deus, como o Senhor mesmo prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, que a Tua presença santa seja sentida por todos nós, a cada instante de nossas vidas.
renova as nossas forças, dá-nos ousadia, renova o nosso ânimo, cura as nossas feridas, tira as tristezas do coração, e ó Deus, e ajuda-nos a avançar na esperança eterna, na certeza da Tua presença, no consolo que vem do Teu trono de graças, no refrigério na alma que nós recebemos de Ti. Ó Deus bendito, que o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado através das nossas vidas. Cuida de nós, é o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso e invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Nós vamos encerrar o culto cantando, louvando ao Senhor. Você pode já ir abraçando o seu irmão aí. Na quarta-feira nós vamos continuar o estudo, falando sobre o Espírito Santo agindo na vida da igreja. Mas nós vamos encerrar cantando e pedindo ao Senhor: dá-me um coração igual ao teu. E vamos declarar isso encerrando o culto dessa manhã, saindo para o intervalo e para a escola bíblica dominical. Vamos encerrar o culto louvando. Você pode aguentar mais 1 minutinho, 2 minutinhos e louvar ao Senhor e encerrar o culto assim, louvando ao nosso Pai.